capítulo de número 8, versos 1 a seguir. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu vou repetir. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Jesus. Agora eu quero pedir para a igreja repetir comigo. Portanto, agora, toda a igreja. Vamos voltar do início. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Vou continuar. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Glória a Jesus. Amém? Poder assentar-se, por favor. Eu quero pedir aqui o cinegrafista para colocar as imagens ali. O tecladista fica em silêncio por enquanto. Deixa o somzinho um pouquinho, aumenta um pouquinho só. Tá bom? Eu peço para os irmãos ficarem atentos, também prestar atenção nessas imagens. Depois eu vou. Isso, deixa mais um pouquinho, depois eu continuo. Glória a Jesus. Nunca houve noite que pudesse entender o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as aflições me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio queimando na lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio queimando na lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui.
Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me. Deixa eu repetir na imagem, por favor, sempre baixinho, o som um pouquinho mais baixo, tá bom? Só acende a luz um pouquinho para mim aqui. Tá bom, pode deixar rodando aí baixinho, tá? Aí tá bom assim. Eu vou ler aqui, irmãos, Romanos 8 e 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Pode deixar. Glória a Jesus. A imagem ela não abriu, a gente da outra vez colocou no computador, eu consigo abrir, mas não consigo abrir completo, mas dá para ver, dá? Dá para ver o que? É o que é isso aí? É o corpo de alguém, não é? Corpo de jacaré? Jacaré? Então, diminuiu mais ainda, Vasco? Não aconteceu. Eu quero que o irmão deixe sempre rodando, tá bom? O som baixinho. Os irmãos estão vendo, eu sempre testemunhei aqui, acho que mais de uma vez, acerca de uma descarga elétrica que eu tomei de 13.800 volts de potência nas costas. E eu prometi que uma vez eu traria imagens. Essa imagem a minha esposa, ela tirou já filmando do computador, ela acabou baixando umas imagens para trazer, mas como tinha que cortar algumas partes não podia ver, aí não deu para mandar, tá bom? Então a gente, deixa eu repetir, tá lá. A gente colocou só essas que já tinham sido feitas das imagens, ela pegou pela filmagem em cima do computador, assim, quando estava passando, entendeu? Por isso que não ficou muito boa. E pode deixar rodando, por favor. E o som passando, isso. Direto até acabar, tá bom? Eu sempre falei aqui para os irmãos que Deus ele me salvou de uma rede elétrica. E eu li aqui onde Paulo, homem experimentado nas aflições, em cadeias, prisões, e que até foi levado à morte. Quando ele está escrevendo aqui para a igreja de Roma, ele está trazendo a eles esse novo modo de vida que é Cristo, e dizendo que Cristo nos justifica, que o sacrifício de Cristo nos justifica, que Jesus ele veio, habitou na carne, mas protestou contra o pecado, não aceitou o pecado. Mas quando ele diz aqui, ele diz: eu tenho por certo, ou seja, por certeza, de que as aflições desse tempo presente, ele está dizendo que ele tem certeza de que as aflições que ele passou aqui
na terra, que as aflições que nós passamos aqui na terra não é para comparar com o que Deus tem reservado para nós. Ele está dizendo que as aflições desse tempo presente, tudo quanto você passa, a tribulação, onde alguém te faz pecar, onde alguém te faz dizer palavras que não são agradáveis a Deus, onde a perturbação ela vem e você peca, ele está dizendo que essa aflição ela não é para comparar com a glória que há de ser revelada, de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós na sua glória. Ele disse que não é nem para comparar, ele está dizendo o quê? Que a gente tem as aflições. Jesus mesmo ele citou dizendo, no mundo tereis aflições. Você pode ver que agora tem alguém sendo internado, tem alguém saindo da internação, tem alguém entrando em óbito, tem alguém nascendo, tem alguém fazendo cirurgia. Se você analisar, você vai ver que tem gente sofrendo todo tipo de coisa, porque o mundo é grande, o Brasil é gigante. E ontem eu estava ali, passei por volta das 21h20 na estação Engenheiro Goulart, aqui na Assis Ribeiro. E eu vi uma viatura atravessada e um corpo coberto com aqueles papel alumínio do homem que foi atropelado porque atravessou a avenida e não olhou para o farol, que estava fechado ou aberto. E ali viu um carro e atropelou aquele homem. Então aquele homem saiu de casa, quem sabe voltando do trabalho, mas não chegou na sua casa de volta. E eu ali coberto, aquele homem coberto, eu falei, de repente pode ser alguém que a gente até conhece, mas a gente não tem como saber. Agora imagina alguém sai de casa, vai trabalhar e você recebe notícia, olha, uma notícia, foi atropelado e veio a óbito. Quando machuca, tudo bem, você vai cuidar e ali a pessoa vai se recuperar. Agora imagine você sai de casa e você não volta por causa de um vacilo pequeno, um atropelamento, um acidente, uma morte. Então é por isso que a Bíblia diz que o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. A gente só sabe o momento agora. Eu posso estar aqui pregando e inspirar em cima desse púlpito aqui. Você pode estar aí sentado e inspirar na cadeira. Pode ter um infarto, alguma coisa acontecer e você não existe mais como pessoa na terra, apenas como um cadáver. Mas Paulo ele diz que ele diz, eu tenho por certo, eu tenho certeza de que as aflições desse tempo presente em que nós vivemos aqui, ele disse, não é nem para comparar com a glória que há de ser revelada, com a manifestação de Deus, com o projeto de Deus, com o propósito de Deus, com a salvação de Deus. O salmista Davi ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele disse, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele disse, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós observamos que as aflições, elas virão, elas vêm. As aflições, elas são presentes na nossa vida aqui na terra. E são muitas. Mas Jesus ele disse, olha, tem de bom ânimo. E eu quero dizer para os irmãos que a aflição ela veio até mim. Meu filho, o Micael, ele tinha 8 meses de idade. Hoje tem 17 anos. Isso foi dia 31 de outubro de 2007. E nós estávamos preparando uma igreja ali, um salão havia já alugado. Estávamos preparando uma casa para morar em cima, lá na rua Maria Paula Mota, no Presidente Dutra. E eu subi para observar a caixa d'água que o pedreiro estava arrumando, só que eles haviam descido e ido almoçar. E quando eu observei ali em cima, eu vi que há um cabo da rua, daquelas redes que fica em cima dos postes mais altos, próximo do muro que tem ali de 1 metro, sobre aquela segunda laje. Mas ali eu logo esqueci daquilo. E ali eu fiz uma ligação
para a esposa do irmão que estava lá, ele falou, ele está aqui, veio almoçar, vem almoçar. Eu falei, não, a minha esposa está fazendo almoço. Eu não posso almoçar aí, tem que almoçar lá em casa. Tinha, né? Aí de repente eu viro as costas para aquela rede, para aquele muro, sem perceber. E quando eu percebi, eu já estava grudado naquela rede elétrica, naquele carro. Sendo eletrocutado, os irmãos estão vendo aí a situação, ficou minhas costas, queimou a bunda, queimou o braço. E quando eu me vi grudado naquela rede elétrica, eu sabia que o fim do homem que ali chega é a morte. Não tem como alguém salvar alguém numa rede daquela capacidade. E ali eu comecei a falar com Deus. E com a minha mente eu falava com Deus, eu ouvia aquele ruído, aquela dor tremenda, aquele choque. E o tempo ele fora passando. E naquele ínter subiu um jovem chamado John Lennon, de 17 anos naquela época. E ele tentou me salvar. Pastor Israel. Mas tem coisa, irmãos, que o homem pode até tentar fazer por você, mas ele não consegue. Porque se não recebe a glória, diz eu te salvei. Tem coisas que é para a glória de Deus. E aquele jovem se lançou na minha perna direita, tomou uma descarga, foi lançado sobre a laje, uns 2,5 metros, mas não morreu. Se levantou e foi buscar ajuda, pedir ajuda lá embaixo. E segundo ele, eu estava levitado a mais ou menos um palmo da laje, com a bunda no muro, saindo descarga e entrando descarga nas costas e no braço. E a minha roupa toda estava derretendo inteira aqui atrás. Tudo. E aquele jovem foi pedir ajuda, enquanto isso o tempo estava passando e eu não tinha como suportar muito tempo ali. Mas eu estava falando com Deus ali, missionário dele. E conversando com Deus, eu lembrei meu filho com 8 meses de idade, a mulher, casa alugada, o salão alugado para começar a obra, preparando a casa de cima que a gente ganhou para morar de graça em cima. E ali, eu fui falando com Deus e o tempo foi passando, cinegrafista. E chegou um momento que não tinha mais como suportar aquela dor, aquele choque. Era muito forte. Só aquele tremido, aquele ruído, só ouvia aquele barulho e a dor era muito grande nas minhas costas. Quem já tomou choque aqui de 110? 110 é essa que você usa por geladeira, fogão. Quem tomou? Dói? E 220? Quem tomou? Aquele que do chuveiro, que dá um tranco, joga você. Alguém? Cuidado, que aquilo mata. Então, se uma descarga de 110 dói daquele jeito, agora imagine 13.800. Você imagina o cabo que alimenta os transformadores, que quando vem uma descarga, o transformador desarma, não suporta. Você já imaginou? Multiplica aí 110 vezes quanto? Era isso aí tudo descarregando nas minhas costas. E eu quero dizer para os irmãos que a aflição ela veio para mim. Mas eu fico com essa palavra que diz que a aflição do tempo presente não é nem para comparar com aquilo que Deus tem reservado para a sua igreja na terra. E eu fui falando com Deus, e eu lembrei de muitas coisas, a obra começando, trabalhando com o pessoal ali na rua Maria Paula Mota, chama a rua 100 antiga, né? E ali chegou um momento que não tinha mais como, meus novos músicos, aguentar dor. Aí eu disse, Deus, me leva agora ou me tira daqui, porque eu não suporto mais.
Então, naquele momento, o jovem havia descido para pedir ajuda. E, na minha concepção, duraram mais ou menos 40 segundos de relógio aquele tempo. É muito tempo. 10 segundos é capaz de destruir um ser humano ali ou um animal. E o jovem disse que o cabo tentava me lançar sobre os outros cabos. Eu ficava indo e voltando. Tipo, ele queria me lançar nos outros dois. Se lançasse nos dois, era só explosão. Acabou. Ia descer lá igual um torrão fumaçando. Um carvão fumaçando, quebrado. Mas Deus, irmãos, Ele é tão bom. Como disse o salmista Asaf, verdadeiramente, Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os puros de coração, aqueles que o amam. Ele diz: quanto a mim, os meus pés quase escorregaram, pouco faltou para escorregar os meus passos, os passos se desviaram dos meus pés. Ele diz: porque eu tive inveja dos ímpios e observei a prosperidade deles, inveja do soberbo, da prosperidade dos ímpios. Então ele diz que verdadeiramente bom é Deus para com a igreja, bom é Deus para comigo e com você. E por mais que você passe pela aflição aqui na terra, mas Deus está te vendo. E mesmo quando Daniel foi colocado na cova, lançado na cova dos leões, Deus estava olhando para Daniel e ele disse: Daniel, você foi lançado, mas eu vou te guardar dentro da cova. E eu fico imaginando aquela descarga nas minhas costas. Não tem muita carga nas costas não, irmão, logo vai chegar os órgãos. Mas o Senhor colocou uma parede de fogo mais quente que o fogo da energia nas minhas costas. E a queimadura ela foi de 3º grau, mas ela ficou apenas externa, ela não atingiu os meus órgãos. Por quê? Porque Deus colocou uma parede de fogo, aleluia. Deus protege e guarda a sua igreja na terra, ainda que você tenha que passar por alguma coisa para ver, aleluia, que de onde Deus te tirou, o que Deus fez na sua vida, para você lembrar de que você não teria que estar vivo aqui na terra, mas foi Deus que te poupou a sua vida. Ele está dizendo: não, eu posso te guardar, até onde eu quiser eu te guardo. Se você for lançado na cova, eu guardo você dentro da cova. Ou seja, ainda que você tenha que passar pela aflição, mas Deus está dizendo: essa aflição não é para comparar com aquilo que eu tenho reservado para você e para a sua família na terra. E ali eu falando com Deus, irmãos, o Senhor Deus, eu confesso que eu não vi o anjo. Eu vi o anjo já no hospital internado, depois de 15 dias de internação. Veio um anjo em forma de homem, e ele estava em cima do prédio. Ele desceu, e ali eu comecei a andar com ele, comecei a voar mais ou menos 2 metros de altura, e eu queria ir com ele. Aí aquele anjo me pegou e me colocou embaixo, na terra, e disse: não, fica aí. E ele subiu. Só que eu não sei se foi esse mesmo que veio me tirar daquela rede, mas eu confesso para vocês que eu estava levitado, mais ou menos nessa altura daquela laje. Aquele muro, eu estava aqui para dentro. E se, por exemplo, o fio me jogasse, eu ia cair de cara. Se ele deixasse eu cair, pastor Israel, eu ia cair de lado. Mas o Senhor me tirou e me colocou assentado naquela laje, encostado naquele muro, como uma pessoa senta uma criança. Aleluia. E quando o Senhor me tirou ali, que eu disse: eu não aguento mais, me tirou, me leva. Ele me tirou daquela rede, me colocou assentado sobre aquela laje. Eu abri os meus olhos novamente e eu vi o sol brilhando. Eu disse: eu não morro mais, porque Deus me tirou daqui. Então, irmãos, o Senhor me tirou daquela rede, e além de tudo, Ele protegeu os meus órgãos. Eu tenho a marca. Os irmãos viram aí pós-cirurgia, está escrito lá. Ficou a marca, parecia igual o irmão falou, o casco do jacaré. Era só aquelas cascas. Tirou o pé das pernas, os irmãos viram uma perna ali, tudo preta lá, que tiraram para colocar. E ali eu fiquei mais ou menos 12 horas desacordado para fazer a cirurgia. Precisei do auxílio dos médicos, porque é para isso que os médicos estão na terra.
Quando Deus quer livrar você, para você não passar, Ele te livra, mas se Ele quiser que você passe, Ele te livra você passando, e ainda você passa pela mão dos médicos para ver, os médicos mesmo presenciar e perguntaram: o que foi isso? Eu disse: uma descarga elétrica. Ele disse: você ainda está vivo para contar a história? Quando eles viram aquilo, ele disse: você ainda está vivo? Eu perguntei: doutor, aconteceu alguma coisa com o coração? Ele disse: não, está tudo perfeito, não aconteceu nada. Quando eu chego no Hospital Geral de Guarulhos, eu perguntei quantos graus a queimadura. Ele disse: 3º grau, ou seja, uma queimadura suficiente, aleluia, para destruir as minhas costas, eu ficar para sempre, aleluia, danificado. Mas Deus protegeu de tal maneira que Ele tirou aquela casca, colocou a pele, e as minhas costas ficou praticamente normal. Tem a marca, para quê? Para ver que Deus fez na minha vida e saber que tem uma marca. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus me protegeu e eu estou aqui para a sua glória. Não é porque eu mereço ou por mérito, não, é para a glória de Deus. Eu estou aqui vivo. Você talvez não passou por uma coisa semelhante a essa, outros passaram por coisa semelhante, mas se você não passou e você talvez nem percebeu, mas você está vivo, é para a glória de Deus. É porque Deus te criou para a sua glória, para você fazer o quê? Para servir a Ele, para prestar culto ao Senhor e dizer: Senhor, eu sou grato a Ti, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito pela minha vida, aleluia, porque até o pão que vem na nossa mesa é Deus que prepara. A saúde que você tem para circular o sangue nas suas artérias, é Deus que faz circular o sangue. Para você levantar de manhã e conseguir trabalhar, é Deus que está fazendo com que você consiga trabalhar para trazer o pão para a sua casa. Porque quando para uma artéria, uma veia, aí acabou, o homem para o lado inteiro. Você já viu alguém com AVC? A gente chamava de derrame. Para tudo, deforma. Irmão, se Deus permitir que a circulação pare, já era. Você tem que ser carregado por alguém. Então não há bom, não há ninguém capaz de nada. Jesus, ele diz: bom é Deus. Só há um que é bom. Ele diz: bom é Deus. Estamos aqui pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pelo favor de Deus, aleluia, na nossa vida. É por isso que nós estamos aqui com essa força física para fazer alguma coisa aqui na terra. É pela graça que Deus derramou sobre a nossa vida. E aí Paulo, ele vem dizer aos romanos que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, oh glória, porém que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está dizendo que, aleluia, para a igreja de Roma, para aquele povo que estava querendo oferecer sacrifício ainda, pastor Israel, ainda queria continuar oferecendo aquilo que eles ofereciam pela lei. Ele disse: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquilo que você pecou no passado, se arrependeu, pediu perdão, se batizou, foi sepultado o pecado, e Deus não se lembra mais do seu pecado. Jesus, aleluia, foi crucificado para perdoar o nosso pecado, derramou o seu sangue. Então ele está dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, oh glória. Se o inimigo ele tenta te condenar com alguma palavra, a Bíblia está dizendo: não há condenação para aquele que está em Cristo. Se você está em Cristo e não anda segundo a carne, mas anda segundo a palavra, segundo o Espírito, está servindo a Deus, ele está dizendo: não há condenação para você. Alguém pode te condenar aí fora, dizer: não, você não serve, você não vai, você pecou, você não serve para nada, mas Jesus te purificou com o sangue. Está dizendo: não há condenação para aquele que está em Cristo, porque Jesus já perdoou o seu pecado e sarou a sua terra. E não há condenação. Porque os romanos, os judeus principalmente que habitavam lá, eles queriam conturbar a palavra. Eles queriam colocar ritos, rituais. Eles não aceitavam o sacrifício de Cristo, Jesus como, aleluia, como Salvador, como aquele que perdoa. Então Paulo está dizendo que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Ele diz: mas não pode andar segundo a carne. Se andar segundo a vontade da carne, então não vai funcionar. Glória a Jesus. Amém? Se coloque de pé. Nós não vamos passar da hora hoje. Vem aqui minha esposa, por favor. E para ela louvar um hino aqui. E depois ela louva o que ela quiser. Mas pelo menos eu quero que vocês prestem bem atenção. Tem outro microfone aí? Tem? Glória a Deus.
força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar na jornada e viver o passado ficou pra trás. Foi Cristo na cruz, tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais. Canto pra glória de Deus, uma condenação para quem? Para quem está em ti. Usa a vida como é cristã, pelo sangue que desceu da cruz. É certo que nós virão investidas no fogo tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, querido Senhor. Aleluia, aleluia, querido Senhor. Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Cante aquilo que parecia, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou teu milagre, usa
todos os dias. Eu estou em tuas mãos.